que é a ideia? Eu comecei há um tempo atrás a fazer uns... Na verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo porque eu nunca falei isso pra você. Tá gravando? Tá, já... Não, agora começou a gravar Mas é pra quê? de verdade. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar enquanto a gente grava, porque fica mais legal ver sua reação. Você já viu os vídeos do Brian? Ele faz uns vídeos. Não tenho de tempo psicólogo. para ver. Aqui não tem tempo pra ver. Não tenho, É vejo curto, aí. eu te mando. O Brian Não, faz tá no uns... LinkedIn, sim. Ele Que faz uns ele- vidinhos curtos. É E bom que os ele- vídeos dele. Eu comecei a gravar vídeo depois que eu li um livro de um professor católico que estava morrendo de câncer e ele tinha uma filha pequena e ele queria deixar um legado para ela. Ele escreve um livro e escreve como se fosse a última palestra dele, né? Porque ele era um professor, então chamava Poxa, que legal. Last Lecture. E aí eu falei, puta, cara, eu preciso, né? Como que a Duda vai saber quem eu sou, né? Eu falei, não vou escrever, eu não escrevo bem, assim, quebra um galho e tal, mas acho que eu vou começar a gravar uns vídeos. Aí eu gravava vídeo mais de esporte, porque eu acho que é um jeito, pra mim, muito mais fácil de passar os meus valores, os meus ideais, as coisas que putz, eu acredito, porque são o jeito mais fácil, eu acho, de entregar obras, assim por se dizer, né? Pô, eu coloquei um desafio, qual é o processo até chegar nesse desafio? Aí eu comecei a gravar o processo de fazer o primeiro Ironman. Enfim, muita coisa rolou, eu gravei, trouxe gente para o esporte, comecei a me descobrir feliz nesse processo de descoberta do esporte, de melhoria, de autoconhecimento. E muito isso envolve também meus valores e como que eu me vejo como pessoa e pai, e ser humano. E eu fui querendo ficar nesse mundo, e aí eu comecei a ideia da Z2. E a ideia da Z2 era basicamente potencializar isso com uma marca que tivesse esses valores, tivesse os meus valores, esses valores que eu achava essenciais. E aí um dos valores é o que a gente vai falar aqui hoje, por isso que eu estou te filmando, é o Call for Call, que é a ideia de fazer doação e por que disso. E aí que eu comecei a gravar, porque tá demorando ainda, né? A gente comentou disso, pô, quando que vai começar, ainda tá demorando para chegar produto, porque, enfim, o jeito que a gente desenvolveu o produto com cada elementinho que tinha ali, importado e o escambau, demorou para fazer, era para chegar em agosto, ainda não chegou. Mas enfim, chega, se Deus quiser, fim desse mês de outubro. E eu comecei a gravar com pessoas do esporte. O pessoal começou a gostar disso. A gente começou a ter algum número razoável de visualização. E uma coisa que eu acho que traz a pessoa para perto da marca, né, até se você quiser pegar e copiar para somar, é você contar o processo e trazer a pessoa um pouco para dentro da cozinha, né? Tipo, mostrar um pouco qual que é o processo de criação da marca. E hoje trago o senhor aqui para discutir um dos... eu criei daí, dentre essas coisas, né? Falei com muito atleta e tal, aí comecei a trazer gente para falar da criação da marca. Trouxe já um amigo meu que tem uma newsletter, que foi um cara que me deu o start de estratégia de marketing. E aí, pô, quando você me mandou mensagem, eu falei, cara, eu tenho que trazer o Andrés, porque o Andrés, ele é crucial no meu desenvolvimento como pessoa, de desenvolvimento de valores. Meus pais têm muito, óbvio, influência nisso, mas o meu desenvolvimento como católico, como uma pessoa religiosa e a religião tem muito a ver com isso, mas você como fomentador, como incentivador, como educador, e como figura leiga, sodality, consagrado que você tem grande influência nisso na minha vida. Resumidamente, te trouxe aqui para falar de valores nas empresas e por que isso é importante. Mas não vamos falar disso, tipo, esse valor aqui é importante, tal. Vou fazer o seguinte, você se apresenta, quem você é, como a gente se conheceu, se você lembrar, senão eu falo.
E aí conta um pouco da Somar também, da história da Somar. A gente já tá falando um pouco antes, mas vai ser Legal. mais repetitivo. Então esse é Andrés. Andrés foi o cara que, basicamente, ele e a turma dele me deu primeira comunhão, crisma, me fez uma pessoa menos louca, que era uma criança bem elétrica. E não menos louco, mas um louco com valores. E um louco do bem. E, enfim, Andrés, conta aí um pouco então. Bom, tua história até chegar na Somar. Bom, Vitor, tô surpreso, acho que foi boa. Pensei que a gente ia tomar um café, bater um papo e ver esse projeto, mas achei genial a tua ideia. Bom, eu nasci em Lima, no Peru, há 47 anos atrás. Tá novinho. Eu nasci, bom, já falei em Lima, mas cheguei aqui no Brasil no ano 97. Com quantos anos? 22 anos, né? Não sabia nem falar português, ainda nem falo, mas Ainda fala com esse sotaque. aquele sotaque, né? Mas por muito tempo, tenho já 24 anos em São Paulo, né? E próximo ano eu faço 25, com a graça de Deus eu vou fazer uma... Aliás, te perguntam quando você fala com sotaque, de onde você é? Um amigo meu disse que chutam isso é o charme. quê? Isso é charme. É charme, falam charme, o quê? né? Você é Pô, já mexicano? falaram de tudo. Primeiro, uma vez falaram que eu era coreano. Coreano! Não parece coreano! Um cara de uma padaria falou, você é da Coreia, meu? Falei, não sou da Coreia, meu. Então, já falaram... bom, sempre falam, nasci argentino, né? Não. Chileno é a pior coisa que podem falar, mas... Não, eu falo, Brasileiro não vai entender. Não sei, A rixa entre Peru e chileno. e aí, aí eu falo, Peru, tá. Depois já, quando Guerreiro veio pro... Mas isso é real mesmo? Lá no Peru e no Chile? Claro, a rixa. De fato, mais numa geração dos anos 70. Mais né? dos seus pais. Exato, mas por quê? Porque o Peru, historicamente, Sempre era guerra. todo o Chile e por guerras ela foi perdendo territórios, deu uma rixa. E tem essa rixa que vai além do esporte, uma rixa literalmente cultural, né? Muito forte. Mas hoje em dia... Olha, depende. Disse Não moro há muitos anos no Peru, mas existe esse... tem gente que fala que chileno é preconceituoso com peruanos e vice-versa, mas digo, tem a história também de que o pisco é peruano, o pisco é chileno. São coisas assim já meio que folclore. Então eu cheguei aqui, Vitor, no ano 97, 22 anos. Moleque. E aí, como você falou, eu faço parte de uma congregação religiosa, né? Eu decidi com 18 anos... Você veio junto com a congregação ou a congregação já estava aqui? Eu faço uma mudança radical na minha vida no ano 91 e isso está muito ligado à questão da Somar. Acho que uma vez te contei, mas sempre é bom lembrar porque solidifica um pouco o propósito, não? E um pouco as opções de vida. Quando eu tenho 16 anos, eu, graças a Deus, tenho uma família estruturada, que me deram todas as condições de vida para poder viver. E vivia um mundo meio que paralelo, no sentido a que acontecia com as coisas sociais no Peru. Lembrando um pouco da história, o Peru nos anos 80, nos anos 90... era um país muito perigoso, o terrorismo era muito forte. Bomba. 50% da população do Peru era miserável, ou seja, não era pobre, uma miséria muito grande. Não só pelo terrorismo, sino por diversos problemas políticos e econômicos. Aí, no ano 91, no final dos anos 90, eu tenho minha primeira experiência de contraste cultural. Aí você devia ter uns 15. 16 anos, eu tinha 16 anos, eu lembro. Eu fui numa primeira favela, que seria, né? Que em espanhol seria um assentamento humano, não? Moravam muitas pessoas. E Lima tem uma particularidade, como você conhece, lá não chove, né? Então, os morros estão, é como não, uma grande favela duna. aqui, não? Em São Paulo, no Rio, mas ela está toda, é uma duna mesmo, de areia, e as pessoas moram aí. E aí tive minha primeira experiência é impressionante. Eu fui com vocês lá.
E é incrível, por quê? Porque eu lembro até, como se fosse hoje, eu cheguei para fazer uma atividade com amigos, amigas, com crianças. Sim. E meu choque foi tão forte de ver crianças tão desamparadas, sem saber o que fazer. A diferença das nossas crianças aqui no Brasil, que são todas alegres, no meio da miséria, ou da pobreza, ou das dificuldades, elas estão alegres. Lá não, as crianças eram, poxa, um pouco mais, você tinha que falar, olha, eu não estou mordendo, olha, eu estou te trazendo doce, aí a criança vinha, né? Muito cultural isso, né? Da serra do Peru, não? Onde vem essa migração em Lima, não? Dessas crianças que moram nessas favelas. E aí minha primeira experiência é de encontrar um lugar que era literalmente pobre, miserável, não tinha água, não tinha luz e não tinha carinho, não tinha nada, essas crianças não tinham nada. E eu tive duas experiências muito marcantes essa visita, que a primeira era ver como uma mãe segurava uma criança com síndrome de Down dentro de uma... Porque nós chamamos as crianças para brincar. Sim. Então, quando a gente ia brincar com as crianças, você escuta um grito numa das casas aí e a criança foge. Fum, vem correndo na minha direção. E era uma criança diferente, porque era uma criança de síndrome de Down. Então, a mãe ela veio correndo, querendo bater na criança, porque, no fundo, era uma criança que ela fazia dano para as pessoas. Pô, eu tive que sair, pular em cima da mãe, falando, pô, tranquilo, a criança pelo não tá amor de fazendo Deus, nada. né? Não, que ela é, sabe, uma coisa assim, meio satanizando a criança. Isso pra mim foi uma coisa de falar, caraca, que isso, meu? Onde eu estou, né? Em que planeta? Sei lá, essa história que nem em filme muito você vê, distinto né? da minha realidade. Exatamente, muito distinto. E aí a criança ficou toda... E depois, a segunda, que essa foi uma das que me quebrou literalmente interiormente, era ver que as crianças não queriam que eu fosse embora. Então, ninguém tinha falado isso pra mim, não, pô, não vai embora, quando você volta? Então isso para vários de nós que estávamos aí foi uma experiência única, incrível, né? Eu lembro quando a gente viajamos juntos para Arizona, lembra? As crianças todo dia queriam estar com a gente, mas, cara, para mim isso foi um elemento muito chave da minha vida. Por quê? Porque eu tive esse encontro com essa comunidade e eu falei, quando a gente volta? E não tinha data para voltar. Falei, como assim, cara? Tenho que voltar. Então aí veio uma meio idealista, né? Você tem 16, 17 anos, só quer mudar o mundo, quer ser contra a corrente. E isso ficou muito gravado na minha cabeça. E que foi o início de uma coisa que eu falava, cara, e agora? Eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter uma crise pessoal. Até eu lembro, meus amigos falavam, meu, o que você tem? Vamos encher a cara, vamos lá. Andava com uns caras aí um pouco meio do mal, né? Na época. E eu falei, cara, não preciso disso. Eu querer explicar para algumas pessoas que eu queria ir na favela. Eu falei, meu, cara, deixa isso com o governo, já vai passar. Tá, de fato eu ia. Falei, perfeito, eu vou esquecer. Mas não conseguia esquecer. Isso para mim foi muito marcante. Por quê? Porque eu digo, quem vai fazer alguma coisa por essas crianças, por essas pessoas? Então, parte da minha crise que é existencial, digo, foi porque eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros. Não? Aqui não entrava Deus, não entrava nada, não sei. E eu tive Deus vai. Tudo isso hoje que eu estou te falando, de fato, de um processo de muitos anos que hoje já posso categorizar. Na época... Não fazia ideia. Era sensações e sentimentos. Situações e que era aproveitar as oportunidades. E eu tive a bênção, hoje posso falar, de poder dialogar isto com uma pessoa que me ajudou no meu processo de discernimento do que eu sou hoje. Que é... Ele fala uma coisa que é muito simples, mas que na época para mim foi, nossa... Puta, sei lá, descobri o Instagram, o WhatsApp, sei lá. Que ele falou, se você quer ajudar, vai e faz. Como assim?
Mas como assim, cara? Como eu faço? Então ele me deu os caminhos, não, faz isso, faz outro. E aí, como eu sou uma pessoa muito executora, então eu falei, cara, vou fazer. Então comecei a mobilizar amigos, amigas, para ir a essa comunidade que eu fui. E aí comecei a entrar visitando as favelas, comecei a ir a hospitais onde tinha crianças queimadas. Então a minha experiência era muito intensa nesse sentido, socialmente falando. E chegou um momento na minha vida que eu tive que fazer um discernimento. Eu falei, cara, isso eu lembro como se fosse ontem também. E eu lembro assim, e se isto fosse? E eu lembro, claro, eu estava numa balada, chegou um momento na festa que eu tava meio, já falei, cara, o que eu faço aqui, cara? Nada contra a festa, sim, pô. mas não fazia sentido. Mas eu me senti um peixe fora da água. Eu falei, e no fundo é que eu queria estar lá. Não lá na favela, eu queria ver, oi, como ajuda essas pessoas? Porque o que a gente faz é um quebra-galho. E aí foi muito claro para mim, veio uma voz que me dizia assim, cara, e se isto que você está fazendo não é só final de semana? Cara, eu não sei se posso falar a palavra aqui, mas caguei nas calças, cara. Eu falei, caraca, e agora o que eu faço? E aí eu tive, acho que também é de Deus, a bênção, porque eu tinha todos os caminhos de esquecer essa pergunta. De, sabe, falar, não, sim, deixa pra lá. Normal. Normal. E eu fui quando a gente tá na frente de um desafio muito grande assim, normal. Exato, então eu falei, vamos lá. E aí foi onde eu comecei a praticar a minha fé. Porque eu sabia de que, isto, claro, tudo se dava dentro de um contexto católico, então eu fui atrás de começar a conhecer Jesus, conhecer Deus, e que isto não era simplesmente uma coisa do momento, senão era uma coisa muito mais séria. Então isso foi o início, não, do que eu sou hoje, porque eu sou hoje, de fato, porque eu sempre quis ajudar os mais pobres. Vou ajudar as pessoas em geral, mas as que mais precisam hoje. Então eu passo por todo um processo de discernimento, de vocacional, e quando eu entro na congregação, depois do processo de formação, eu sou enviado a São Paulo para construir um trabalho apostólico. Mas quando nós chegamos aqui, meu desejo era trabalhar com os pobres. Mas quando eu cheguei aqui a São Paulo, os pobres éramos nós. A gente não tinha nem para comer, então a gente tinha que começar a construir tudo do zero, né? A gente começou a fazer alguns trabalhos sociais, mas isso para mim sempre ficou como uma grande pendência, sabe? Eu estava muito feliz, evidentemente, porque estava vivenciando a minha vocação. Era anunciar o Senhor, fazendo atividades. Aí foi na época, não sei se eu lembro, eu te conheci. Eu não te preparei para a primeira comunhão, mas outros te prepararam, mas eu comecei a conhecer a tua mãe, teu pai. E aí a gente começou a se encontrar mais já na época da Crisma, eu acho, né? Que foi o Brian que te preparou. Exato. E a gente fazia com o Brian uma tabela boa, porque eu tinha outro grupo, e a gente fazia várias atividades para jovens. Mas sempre tinha um elemento social, lembra? Não? Mas minha dívida era, cara, nós precisamos ter uma obra social. Essa era a minha dívida pessoal. Eu falei, cara, e precisamos. Por quê? Porque nós íamos a todas as ações, íamos na Liga Solidária, não, com a tia Carola, vamos lá, ajudamos a creche YZ, tudo. Mas eu pessoalmente falava, cara, e esse afã assim super de perfeccionista, né? Eu falei, puta, depois ser feito melhor, tá errado aqui, tá mal feito aqui. Quando a gente tenha, mas cara, quando a gente tenha, não, vamos construir. E se deu que a Somar, ela começou a ter seu trabalho um pouco mais constituído no começo de 2006. Era um sonho que saiu, eu lembro, com outro irmão, a gente conversou, estávamos numa pizzaria, num guardanapo, a gente começou a olhar, vamos, que precisamos fazer? Quem era, irmão? O Fernando, não sei se você lembra, um de barba, careca, acho que você conhece. Sei então, quem é. Ele falamos, cara, precisamos fazer uma obra. Por quê? Porque nós precisávamos aqui em São Paulo ter alguma obra que institucional, porque São Paulo é uma cidade, e além do mais, o metro quadrado, o quilômetro quadrado que a gente se juntava, era de pessoas que estavam com a gente, eram pessoas que achavam muito legal o nosso trabalho, mas precisava de uma consistência maior, porque nada contra a catequese de primeira comunhão, o crisma, mas são serviços. Sim. A pessoa ela precisa de se engajar em alguma coisa de repente mais fixa,
E com o público que a gente tinha, se fosse uma questão social, poxa, ia ser uma coisa muito boa. Então, dentro da congregação existe esse carisma de trabalhar com os pobres, então a gente desenhou a possibilidade de fazer uma obra social da qual já tinha esse nome no Peru, no Equador e na Colômbia, que era Associação Solidariedade em Marcha. Então a gente trocou. Já era do Sodalício. Acontece que aqui no Brasil é Associação Solidariedade em Marcha. E uma senhora, uma voluntária, uma vez falou: olha, por que a gente não chama de SOMAR? E aí pegou. Então a gente colocou SOMAR, não? Solidariedade em Marcha. Então o início foi em 2006 e em 2007 a gente foi em Jardim São Luís e falou: puxa, vamos começar um trabalho. Ali? Porque era próximo Cara, de onde você estava. Porque foi lá. Olha só, nós estávamos, eu acho que até você foi. A nossa comunidade fica em Santo Amaro, na Zona Sul. Sim. E na época eu estava trabalhando porque eu passei por várias escolas internacionais ajudando, mas eu fiquei mais tempo na Graded, na escola graduada. Uhum. Então eu me encarregava da primeira comunhão e do crisma, tipo um after school aí da escola, de preparar a todos aqueles que eram católicos, me procuravam, né? Eu tinha um time de catequistas, e a gente desenvolvia o trabalho. E aí um senhor que trabalhava na Atos Origin, que era uma empresa, acho que é tipo IBM, uma multinacional, ele tinha o escritório e literalmente a fábrica, né? Onde estavam os servidores, tudo, do lado de uma favela que ficava passando a ponte da João Dias. Essa ponte, do lado, tem uma favela que você está vindo do lado direito, né? Tanto da ponte como você vindo pela Marginal também, sentido Interlagos, do lado direito, ela chama Peinha. Então a gente desenvolveu um trabalho de Natal, tem o ano 2006. Para ele. Em Peinha, perto do... Mas para a companhia dele. Vocês fizeram. Sim, foi meio que uma... Ou seja, a companhia ajudou, junto com o trabalho nosso. A gente montou cestas de Natal e entregamos para famílias. Mas o nosso objetivo era, o seguinte papo da conversa era falar com a líder comunitária e falar: olha, sei lá, a gente pode fazer um trabalho... Isso já com a SOMAR na cabeça. Já com a SOMAR na cabeça. Então eu digo, foi do ano 2006. Mas aí teve uma história, o primeiro não que eu tive socialmente foi dessa senhora. Ela veio falar para mim: olha, que legal, gostamos, adoramos. Eu falei: bom, eu queria bater um papo... Será que a gente consegue começar um trabalho com crianças aqui? Não. Falei: como assim, cara? Eu estou querendo ajudar e não. Ele falou: não, é que olha só, a gente já tem um grupo que vem, já tem, não lembro qual era a associação na época, mas olha só, mas eu vou te passar um contato para você ir numa comunidade que precisa muito mais do que a gente. E aí foi onde ela me apresentou ao presidente da associação de moradores na época do Jardim da Felicidade, que é a comunidade onde a SOMAR hoje está aqui em São Paulo. Então a gente foi lá, de fato era uma comunidade que você conhece, brava, você tinha 2006, e lembra que em São Paulo em 2006 foi um ano muito difícil, né? Lembra, teve o salve geral, teve muita morte, 2004, 2005, muita gente sequestrada. Além de eu trabalhava na Graded, tinha muita mãe. Na época do PCC também. Claro, exato. O PCC entrou com muita força e ele começou a sequestrar muita gente. Então, a comunidade, então a gente foi e já estava mais tranquila. Então, nós ficamos todo o ano de 2007 sem saber nada de gestão, de indicadores, nada. A gente fez um teste de ver se íamos ser aceitos. Fez um MVP. E aí... Esse ano de 2007 foi bom. Será que esta é a comunidade? A gente viu índice de violência, receptividade, catolicidade, esse povo era aceito. A gente começou com um clubinho de crianças no que era um bar. Ou seja, de noite era um bar, hoje um pancadão lá na comunidade. A gente tinha clubinho de crianças aos sábados. Isso foi todo o ano de 2007, a gente fazia festas lá no campo, porque tinha um campo grande aí. E aí nesse clubinho vocês davam aula? Sim, era uma coisa super lúdica. Tá. Mas tudo era teste, tá. Vitor, não? Tudo foi assim, em paralelo a gente
já estatuto, não? Fazendo ata, construindo a estrutura. o mínimo da estrutura que a SOMAR precisava. E aí era procurar a casa. A gente conseguiu a casa no final de 2007. E aí, em 2008, a gente fez todo o trabalho de... Bom, esta vai ser a casa. Então, em 2008, dia 15 de agosto, esse é o dia da SOMAR, a gente inaugurou o Centro Solidário lá na Rua 2, né? Uma rua sem saída, número 9. E aí começou a aventura, né? Porque a gente queria... Se você me pergunta, você me perguntou por que lá? Já te respondi por que lá. Mas não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa, eu vou lançar aqui, não. Foi lá e acreditando que, vamos lá, a gente colocou o nome, Centro Solidário Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é uma... Só um segundo que eu vou desligar esse ar que eu tô congelando. Tô vindo de sinusite aqui. Esse negócio aqui. Nossa Senhora Aparecida. E esse Nossa Senhora Aparecida foi assim, depois a gente veio entender, não que era uma devoção que acabamos de celebrar, mas que ajudou muito para que várias pessoas da própria comunidade sintam isso como alguma coisa confiável. Entendi. É engraçado isso, né? Porque hoje posso te falar isso, mas na época você fala, vocês pensaram, fizeram sei lá, um focus group, não é nada. Chegamos, vamos fazer. Não se aparecia, vamos fazer. E aí começou, o que vamos fazer? Trabalho com crianças. E por que com crianças? Porque é o que a gente já tinha como experiência, eu estou te falando um pouco do que já tinha aqui em São Paulo, a gente via muita criança na comunidade. E educação. Por que educação? Porque vários dos que estávamos na época na comunidade trabalhávamos em escolas, então era um tema muito fácil e afim. E aí depois a gente foi entendendo e descobrindo que um dos piores índices municipais da região é Jardim São Luís. Então muita coisa aí meio que ia se encaixando, né? Era para ser. Então isso foi o ano 2008. Do ano 2008 até 2010 foi um ano muito assim de tentativa de acerto e erro. E foi um ano vital, e até depois posso te mandar, porque eu fiz um caso da SOMAR. Foi o ano, acho que 2010 foi o ano que eu comecei a ir de fim de semana para dar aula de catequese, né? Aliás, outro dia estive com... Com um dos meus alunos? Não dos alunos. Estive com o Zé. Tomás? Zé Tomás. Ele voltou, né? A gente foi lá, a gente lembrou, porque ele também ia, né? Ia. E aí o que acontece? Essa primeira fase, 2008, 2010, eu saio da SOMAR porque tinha outros trabalhos. Na época eu virei superior da comunidade, então eu já não estava com muito tempo para esse início. Tinha uma pessoa que administrava e outro irmão na época para começar o trabalho de organizar um pouco a SOMAR, né? Então a gente começou muito com reforço. Eram 20 crianças, reforço. Que para os pais era o que precisava também. Sim, e como eu te falo, eu sempre falo hoje, isso é uma questão assim muito amadora. A gente era o coração. E como a gente se mantinha, a gente conseguiu várias certificações muito rápido. CMDCA, COMAS, OCIP. Então a gente tinha, eu brinco assim, né? Teve algum motivo porque conseguiu rápido? Por dois motivos. Eu acho que por ter contato nesse metro quadrado que eu te falei, Sim. A gente conhecia as pessoas certas e queriam ajudar. Nós éramos pessoas respeitadas, sérias, né? A gente fazia um trabalho pastoral bom. Então, poxa, você está fazendo uma coisa boa, por que eu não vou te dar a certificação? Entendi. Mas hoje Barcelona já não está tão bom, né? Se queremos colocá-lo assim, já que você é santista, né? O santo do Neymar. Bom. A gente tinha... Santos hoje, puta que a gente tinha certificações de Série A, mas, nosso time era... começando Série C. Nem nisso, cara. A gente nem sabia se ia jogar futebol ou não. Então a gente começou com projetos incentivados. Eu sempre brinco quando dou assim, diálogos de gestão para algumas pessoas que me pedem conselho. Primeiro eu desoriento as pessoas, eu quero virar ONG. E falei, você quer virar ONG agora? Sai fora, ONG... Poxa, mas você é um cara de ONG.
Claro, mas eu digo... Por isso mesmo. Por isso mesmo eu te falo, virar uma ONG ou uma OSC, como é o nome certo agora, não é fácil no nosso país. Então, começa pequeno, vai, o que você quer? Você quer ajudar as pessoas, vai com um coletivo, começa devagar, porque você entra numa empreitada que às vezes você não tem budget para depois para isso. E tanta burocracia, tanta coisa, trâmite. Então nós, Vitor, eu te falo, nós começamos pelo pior, a gente trabalhar com fonte de recurso de captação de lei de incentivo. A gente fez, me lembro, primeiro projeto era R$130 mil para atender 50 crianças. Pá, que legal, pô. Vai ser do caceta. Pô, vai entrar. Cara, você chegava, o dinheiro não ia entrar no dia seguinte. Cara, o dinheiro não entrava. E puta, demorava, burocracia, então é isso. E aí como paga os funcionários? Cara, então eu digo, e graças a Deus a gente tinha pouco funcionário, mas aí eu tô te falando de 2008 até 2010. Em 2010 a gente tem a primeira crise da Somar. E aí eu era, como eu te falei, eu era superior da comunidade, então eu tinha se queremos colocar um cuidado por essa obra. Então, na época o provincial da congregação me disse, cara, solucione esse problema. Eu falei, te vira. Como assim me viro? Que? Fecho? Porque eu pessoalmente, a gente está no menos R$25 mil todo mês na conta garantida. Era uma coisa absurda. Então você pagava, você conseguia o recurso por AB motivos, você ficava em 26. Daí, voltava para 1. De novo. Mas era uma coisa super absurda. Mas como a Somar ela cresceu com pessoas, como eu te falei, de várias escolas internacionais, que ajudaram, apoiaram, emocionalmente falando, mas na prática não estava uma ajuda. Não tinha resultado. Então digo, no caso faltava, e hoje me fica claro, a pessoa quer ajudar, mas você precisa estar motivando constantemente para que isso aconteça. E aí, em 2010, eu chego e essa primeira crise, eu lembro que essas entregas de cesta de Natal, eu sempre ia para entregar, para rezar com as famílias, entregamos poucas cestas. E aí, estou te falando em 2010, te falei, né? Sim, no final de 2010, 2 senhoras relatam espontaneamente, eu acho, é outro fato assim, muito de Deus. Elas falaram para mim, diretamente porque me conheciam, porque eu estava desde o início, né? Elas falaram, Andrés, quero te agradecer por tua perseverança, por ter montado a Somar, porque hoje a minha vida, daí da minha família, é totalmente diferente. E eu já ia fechar. Sabe? Você falava... Na seguinte semana eu ia fechar a Somar. Cacete. Eu falei, caraca. Agora eu não posso fechar. Não. Aí eu fiquei, não, deve ser do momento. E aí outra senhora criou coragem e levantou a mão. Falou, eu também. Puta, ver meu filho hoje estudando e narrou uma história pesada, sabe? Eu falei, caraca, meu, se não fosse por estarmos aqui e nós cobrando, a gente não tem dinheiro na conta, nosso trabalho em Miami, pô, cara, a gente tá pagando, sabe, tá enxugando gelo. E aí, meio que Deus, assim, como dando um tapa, eu falei, meu, mas aí eu falei, cheguei em casa, entrei na capela, eu lembro e falei, cara, meu Deus, me ajuda para fazer o que eu faço. Não vou fechar, mas, pô, me ajuda. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o provincial, ele falou, oi, fecha ou não fecha? Não fecha, mas eu entro para este negócio. Como assim? Eu quero entrar, trabalhar aqui na Somar, porque o problema que está acontecendo é problema de dinheiro. E de mobilizar pessoas, porque o trabalho é bom, estou vendo um pouco que a gente faz, alguma coisa está mudando. E foi aí onde eu, em 2011, entro na Somar. E isso foi uma coisa muito importante, pessoalmente, porque eu comecei a entender o que era o trabalho solidário. Então, aí você se reconectou também com o André de moleque. moleque. Com a história que eu tinha te contado no início, aí eu comecei a entender, falei, claro, porque algumas coisas faziam muito sentido, a gente estava falando antes de você gravar. Cara, eu comecei aquele negócio do primeiro amor, né? Eu falei, caraca, este negócio, e gostava de estar com as pessoas, e aí comecei a entrar, graças a Deus Deus colocou pessoas muito importantes na Somar para criar o primeiro time, né? Eu conheço que a primeira coisa que eu fiz foi montar um time, porque uma das coisas que eu falei, cara, eu sozinho não consigo este negócio. Montei um time de pessoas voluntárias no início,
depois outras já viraram funcionárias, e começamos um trabalho pequeno, simples, e aí a demanda era totalmente absurda, né? A gente eram 50 crianças, daí a gente estruturou um pouco, foi para 80, daí 80 foi para 120, 120, 180, de 180 a 220, e hoje a gente tem mais de 300 crianças, né? Então, uma das coisas que foi interessante, e acho que todo mundo passa por isso, né? Mas eu tive que ir e falar para as pessoas, olha, cara, estão precisando de dinheiro. Todos aqueles que ajudaram no início, falaram, olha, você falou que ia ajudar na Somar, cadê? Eu preciso de tua ajuda. Não, cara, me xingaram, falaram, pô, é impossível, como você fica na conta garantida, é um absurdo, você tem que, não, o banco é um... Tá bom, perfeito, eu sou tudo o que você quiser, mas cara, eu tô aqui pelas crianças, você quer ajudar ou não? Se você quer falar uma coisa pessoal para mim, cara, eu não sou... Foda-se. Eu não sou gestor, eu tô aprendendo aqui. E foi legal, porque isso ajudou a que o trabalho já comece a não ser, como a gente falou, não era mais reforço. Porque a gente começou a entender que o que nossas crianças precisam não é o reforço. Então aqui entra um pouco te contando o que a Somar propõe. Por quê? Porque eu, que sou educador, uma das minhas formações é que eu sou pedagogo, eu acredito que a escola tem uma função social muito importante. E as organizações como a Somar, e como outras que tem no nosso país, elas têm que fazer o que a escola não consegue fazer. Porque se eu vou fazer reforço igual, estamos multiplicando esforços. Não tem para quê. Exatamente, e é concorrer. Então eu digo, por isso que a gente viu que um dos pilares da Somar é uma acolhida às crianças. Então, na Somar, se você me perguntar o que é o mais importante para o nosso trabalho, é acolher a criança, se ela vai ser um avião ou não vai ser um avião. Porque na Somar eu tenho crianças assim. E hoje já posso te falar, isso já está muito sedimentado dentro da gente. Porque quando a gente começou o trabalho, sempre estão os comparativos. Olha, procura tal esta, que eles fazem um trabalho magnífico. Pô, eles colocam caras em Stanford, Yale. Tá bom, ótimo. Pô, de repente esse cara tem. Mas o que eu faço com aquele que não vai para Yale? E não vai sair da comunidade? Ou não vai. Pô, o cara tem que sair da comunidade. Não. Pô, não quero me estender muito, porque tem muito papo nesse sentido, mas o que quero te colocar. Hoje, a Somar acolhe a criança. E acolher a criança significa coisas muito básicas que às vezes a escola não dá. Afeto, carinho. E o sentimento de, cara, você é importante não só para teus pais, sino para você mesmo. Porque um depoimento que há 2 anos uma mãe falou pra gente, que está num dos vídeos que está na nossa página. Como que é a página? www.somarbrasil.org.br, que é assim, ela fala, eu gosto da Somar porque aqui me tratam como gente. Isso que parece assim corriqueiro, vindo da pessoa que fala, é muito forte, cara. É muito forte. Você fala, cara, você consegue só com um aperto de mão, com um beijo, com um abraço, com um olho no olho, fala, cara, você pode. Isso faz uma baita diferença na vida de uma pessoa. E acho que, claro, pode ser meio clichê o que eu estou falando, mas em trabalho social, isso não é fácil. Porque você pegar, né? Eu sempre lembro essa imagem, né, de uma voluntária há muitos anos na Somar, que ela foi numa festa de crianças assim, nossa, as crianças estão falando palavrão, e ela ficou indignada. Eu falei, o quê? Em que mundo você vive, meu? Em que mundo você vive? Você acha que as crianças iam falar my lady? Por gentileza. Por gentileza, posso pegar uma... Por obséquio. Pelo amor de Deus. Então, digo, é um trabalho difícil, mas que é muito gratificante, porque nessa acolhida a gente acredita que o primeiro passo, porque de acolhida não é o primeiro passo, para continuar esse trabalho de reafirmação, a reconstrução da própria vida, que é que ela comece a entender que ela pode, ela tem uma dignidade, e aí ela precisa estudar, ela precisa ter valores, ela pode conquistar o que ela quiser, mas desde o fato que ela diga, cara, eu não sou menos que ninguém,
e que ao contrário, eu posso ser o que eu sonhei ou simplesmente ser quem eu sou. Cara, isso é muito importante, porque eu venho, assim, e eu tenho uma cabeça, acho que por criação, enfim, de ser muito contra o vitimismo, a pessoa que normalmente taxo como preguiça a pessoa que não faz, né, que não é que nem você, que nem eu, que pensa num negócio, por que não fazer, vou lá e faço, tal. Mas o trabalho da Somar, ele é muito importante para que a pessoa consiga ter a capacidade de ter essa mentalidade. Eu lembro de você contando, eu lembro muito disso de quando eu dava aula de catequese. Assim, é muito antes disso, né, de você ter a preguiça de se mover ou de não ser vitimista e achar que está todo mundo contra você. É antes disso, porque você não se acha capaz, a criança não se acha capaz, a criança não tem esse valor próprio, porque ela é dita constantemente, ou ela é abandonada, ou ela convive num meio que não tem esse amor, esse carinho, esse afeto. E a importância que tinha a Somar e que tinha aqueles momentos que a gente passava com a criança justamente para isso. Então, às vezes a criança, é isso que você falou, às vezes ele não era um avião, mas aquela acolhida e aquele carinho que você passava fazia com que ela tivesse a confiança e a autoestima de poder se olhar, se entender e falar, bom, tudo bem, mas o meu caminho aqui também pode ser bom, o meu caminho por aqui é bom. E daí sim não poder ter esse olhar diferente para o mundo, porque é muito, né, fácil falar de onde eu venho e como fui criado, a estrutura que eu tenho, de falar, pô, todo mundo preguiçoso que não faz e não corre atrás do próprio e não, sabe, é meritocracia, tá? É fácil falar assim, mas tem uma construção por trás, né, e uma desconstrução, né? E como a pessoa chega nesse nível de poder ou ter esse olhar, que é muito importante. Acho que, cara, é muito legal que você percebeu esse caminho e que hoje é muito sedimentado isso na Somar, que é a acolhida. Eu te falo duas coisas nesse sentido que são engraçadas. Às vezes quando eu falo para alguns, até capto recursos para Somar, evidentemente, e às vezes eu tenho que saber com quem eu estou falando, porque às vezes eu passar essa mensagem da acolhida no mundo depende do business. Isso não, se você não tem valores, você não traduz. Estamos falando de valores. Se o cara não entende quão importante é isso, cara, isso é muito, como uma vez um cara me falou, cara, mas isso parece meio subjetivo, né? Claro, eu falar quase, sabe, bom, subjetivo, como assim, cara? Ou seja, para você é subjetivo, mas para mim é muito objetivo. Você vê uma criança que ela está travada, não? Ela está travada mesmo, e ela se destrava, e porque literalmente tem alguém que do outro lado confia nela. Porque você vai na história da pessoa, você vê uma história que, cara, não me conta porque é difícil, né? Sim. Então, e outro lado, o que eu queria comentar com isso é que às vezes esse assunto da acolhida precisa ser bem explicado para que a pessoa do outro lado entenda quão importante é. E às vezes isso é muito mais barato, se queremos colocá-lo assim, que de repente, sei lá, entenda bem, um McLanche feliz, nada contra, não? Pô, que criança não vai ter um sanduíche, mas é muito mais que um sanduíche. E a outra história é ver como dentro da própria comunidade, Vitor, uma das coisas que sempre me surpreendo é que não só porque eu nasci fora e já me naturalizei brasileiro porque amo este país, mas como eu já uma vez te contei, né, nós, em todas as comunidades, acredito, no nosso país, a gente é estrangeiro, sabe? Por mais que você entra, é outra subcultura. Sim. Então existe esse fato que você acabou de comentar, que uma vez a minha gerente falou, que fica muito gravado, falou,
Andrés, nós temos que entender que nós, como entidade social aqui na comunidade, hoje nós somos um polo dentro da própria comunidade, somos uma referência para muita coisa. Nosso foco é a educação, mas tem gente que pede de tudo, porque precisa e quer. Às vezes a gente dá, às vezes a gente objetivamente não consegue e também não quer gerar essa dependência. Mas é a questão do círculo vicioso ou virtuoso, que é, cara, eu sou filho de gari, nada contra o gari, e minha mãe é empregada doméstica e nada mudou na minha vida. Então esse assunto de que nada mudou, ninguém morreu, sabe? Não falta prato de comida aqui em casa, os irmãos sempre tem gente que ajuda, a Vitor, tá. Então esse ciclo que não é ruim, às vezes você vive com jovens e crianças que estão habituados a isso. Então, uma das coisas também dessa acolhida que eu estou falando é verdadeiramente que a criança saiba, cara, eu posso fazer uma maratona, eu posso virar triatleta, eu posso viajar, né? E é engraçado, por quê? Porque posso empreender, posso empreender. A Somar se converte como um órgão assim, alguém disruptivo para a vida dessa criança, porque ela diz, cara, ninguém, porque sabe, tava tudo ordenadinho, você veio a bagunçar, não? Imagina, tipo, eu não tive essa experiência, né? Mas imagina, quando você conheceu a Patrícia, de repente o cara balançou muita coisa na tua vida, por que Patrícia e não Joana, me entende? Isso acontece também para Patrícia, porque Vitor e não foi, sei lá, Andrés. Digo, esse elemento, eu sinto em alguns jovens hoje da Somar que já saíram, que agradecem muito a isso, porque não que a família dela seja ruim, sino que às vezes essa experiência de como se diz, de pensar diferente. Tem problema? Essa aqui morreu. Então vamos nessa aqui só. Então, não, que são diferentes, mas que ela verdadeira diga, olha, eu posso. Você pode ser. Não, você pode ser quem você sonhou, me entende? De repente, minha mãe foi gari, mas eu vou ser uma grande executiva. Ou... E acontecia mesmo, do choque de realidade, né? Porque o cara te olha, quando você entra lá, obviamente, você é um playboy, né? Você vai chegar lá com carro e tal, não sei o que, o carro, tem uma pessoa na família dele que tem carro. Só que aí ele começa a te conhecer e conversar com você, né? E entender que, esse cara aí não é tão diferente de mim, não, né? Ele não é tão mais inteligente, ele não é tão... Exato. Não sei o que é. E aí você começa a ter esses diálogos que você falou, de viagem, de carreira, de o que você vai fazer e o que você faz. E ele começa a se aproximar de você e aproximar a tua realidade e enxergar, será que eu consigo isso aqui? E abre realmente uma perspectiva, uma janela na vida do cara que ele não teria. Claro, porque e em comunidades o limite qual é? Aquilo que ele enxerga. Se ele da janela enxerga mais concreto, ou enxerga lixo, enxerga o que for, cara, esse vai ser sua realidade. Então eu digo, quão importante que ela possa, não só por um bom livro, um bom filme, um bom papo, que são coisas muito importantes, mas volto a falar, pessoal, que a criança comece a entender que ela consiga. Então hoje, por exemplo, na Somar, baseado nesse ponto, a gente trabalha numa metodologia de disciplina positiva, a gente trabalha muito com habilidades socioemocionais. Por quê? Porque acreditamos que muita criança, dentro de realidades de vulnerabilidade social, elas têm uma violência interna muito grande. Casas que são do tamanho deste escritório, 5 pessoas ou 4, me entende? Não dá. Você vai viver uma violência de alguma forma. E ela precisa de se conhecer, precisa se autoconhecer para poder se disciplinar e assim por diante. Mas na parte acadêmica, a gente trabalha com projetos baseados em problemas. Então a gente traz um problema. A escola ela vai fazer todos os trabalhos todas as matérias que ela tem que fazer. Na Somar, ela passa por oficinas.
e linguagem e raciocínio lógico, que são importantíssimas nesse sentido. Não é um reforço, mas é um ponto, um alicerce maior, porque a gente sabe que às vezes a criança não sabe ler direito, não sabe compreender o texto, não sabe, literalmente as palavras que... Quais são as oficinas e as... Linguagem e raciocínio lógico são as mais importantes. O raciocínio lógico, entenda-se matemática. E aí, fora isso... Daí ela tem oficina de dança, oficina de karatê, oficina de canto e música, oficina de inglês, oficina de informática agora e oficina de artes. Então ela tem essa possibilidade de leque de estar em essas oficinas. E estas oficinas que estou te mostrando, elas são para crianças de 7 até 18 anos. Mas existe um programa dos pequenininhos, que é o Clubinho da Criança, como eu te falei, que começou a se assomar, que é uma educação lúdica de pré-alfabetização, de 4 a 6. E tem outra que é para inserção do mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente sabe... Pega esse cara que tem 18. Pega esse cara agora já com 13 anos, que prepara... E aí, bem antes. Bem antes. A gente antes era com 14. A gente começou a ver que a gente estava perdendo muito jovem. Perdendo não da somar, senão perdendo na vida. Porque a gente já foi jovem, com 13 anos já começa a as querer ir pra festinha. Muito antes, vou ficar com a mina, as meninas já estão ficando os gavião aí, ficam meio que, sabe? Já a cabeça altera, o corpo é diferente. Sim. Então, e a gente está pegando eles antes, não digo... Sim, mas... Antes, para começar a trazer este diálogo, que o programa do Sou Mais traz, que não são as oficinas mais acadêmicas, se queremos colocá-lo de competências, sino mais de valores, dialogar um pouco do que a gente fazia quando você era jovem, não? Diálogo, porque a generosidade, sabe? Tocar temas mais atuais. Este assunto, sei lá, do absorvente, da feminina, o que vocês acham? É bom para as meninas? Não? Começar a ter esse diálogo que eles não têm em casa, que eles não têm no pancadão que eles participam. Lógico. Então elas começam a ter um diálogo de valores. De aí, repertório... Que não são cools, né? Exatamente. Repertório, que entra muita coisa de aprender a fazer currículo, como se portar, postura, falar direito. Mais prático mesmo. Exatamente. E aí é encaminhar ao primeiro emprego. A gente encaminha a pessoa para um primeiro emprego e estudo, seja universitário ou de instituto. Hoje, por exemplo, a gente está com 3 jovens, não, que participam do Sou Mais, já estão trabalhando, mas já estão estudando. Por um fundo que criamos. Que legal. Nós criamos na Somar um fundo, que é um fundo universitário, são universidades não muito caras, pessoas que se comprometem a esse fundo a bancar a universidade deles. Cara, Vitor, e faz muita diferença, cara. É incrível. Por quê? Porque eu não estou falando que a gente vai ser um avião, mas a vida dessa menina, desse menino, já está sedimentada. Então agora a ideia é como esses meninos voltam a somar para poder ajudar a que sejam um modelo para outros jovens. Mas esses são os 3 programas que a gente faz. E como cresce a partir de hoje? Tem outras unidades? Olha, a gente tem... Cresce a própria unidade? Olha, a Somar... Não cresce? Também é uma opção. Claro, eu digo, em São Paulo, como estamos falando, eu estou ferrado, cara. Em São Paulo a gente está com 310 crianças, isso significa 254 famílias, né? Que a gente atende na Somar. Mas a complexidade do negócio vem aqui. Em primeiro lugar... Quando você diz famílias, porque vocês também acolhem pais. Ou não? Não, porque a gente tem um projeto que na pandemia tinha de alfabetização de adultos, exatamente. Você sabe mais da Somar do que eu, viu? Tô tentando... Não, o que acontece? A famílias desses beneficiários, essas 254, são das 310 crianças. Esses adultos são 25, que também a gente soma, que poderiam ser, vai para umas 280 famílias. E a gente ajuda aquelas pessoas muito vulneráveis dentro da própria comunidade, não? Que põe no sumário umas 300 famílias. Por isso a gente sempre, quando faz 320 cestas, né?
para entregar mensalmente. Mas o que queria te comentar era o que acontece. Na Somar, a criança, ela pode ficar mínimo 4 horas, ou máximo 12 a 15 horas. Por quê? Porque ela pode fazer muitas oficinas. Então, eu tenho um atendimento de 1.100 horas, que seriam 4.400 mês. Então, isso é uma coisa que é engraçada, não? Antes, para mim, era 300. Depois, quando você começa a ver o fluxo, né? Ou a jornada do beneficiário, né? Que não é que se queremos colocar em empresa, jornada do cliente. Jornada do cliente. Cara, você fala, cara, por que o custo tá tão alto? Claro, porque Vitinho, cara, come aqui. Então não é um lanche. Pô, são 10 lanches, entende? Então isso, tanto assim que eu tô fazendo meu budget pro próximo ano, cara, eu vou gastar, Vitor, 30 mil reais mês em lanche. Por quê? Porque hoje... Aí vai entrar a Z2. Programa Call for Call. Porque o que acontece? O lanche porque já a gente começa a amadurecer, não? Antes era um lanche de R$2,50, hoje R$5. Mas mesmo um lanche hoje de R$5, pô, é uma porcaria, desculpa a palavra, mas porque não é tão nutritivo para a criança. Claro, quebra um galho. Sim. Mas o lanche, cara, é uma coisa que fez muita diferença na Somar. Eu lembro antes a gente não dava lanche. Tô te falando de 2010 a gente não dava lanche. 2012 começamos a dar lanche. Faz diferença, você diz, pelo ânimo da criança ou por ela Por ficar, por ela voltar? Muita coisa. Primeiro eu lembro, como a gente descobriu que tínhamos que dar lanche? Foi uma decisão assim que eu não sabia, hoje já sei, né? Como líder, na época eu falei, não, vamos fazer. Mas por quê? Porque foi uma questão que uma menina desmaiou em plena atividade, aí a educadora foi ver e falou, a menina acaba a primeira menstruação, não tinha tomado café da manhã, tudo, ponto. E aí na minha cabeça, como assim? Aquelas coisas que você acha que a criança não toma banho, ela não veio toma café da manhã, não almoçou, maravilhoso. Cacete. E cara, não tem, essa criança não tomou café porque não tem comida em casa. Então eu digo, foi para Somar. Então, não que na Somar o lanche ajuda, por quê? Porque o pai sabe que dentro desse cuidado que eu estava te falando da acolhida, pô, minha criança é bem atendida, está cuidada, está alimentada, né? Então, isso é um processo, digo, de um lanche. A gente chegou no lanche, por quê? Porque queria te explicar que o atendimento não só são 300 crianças. Então, na Somar, só para responder a tua pergunta, em São Paulo são 310, mas hoje, como eu te falava antes, com uma lista de espera de 221 crianças. Nossa. Tenho criança, eu aceito crianças a partir de 4 anos. Eu tenho criança, Vitor, de 1 ano e meio que já estão inscritas. Caraca. Por quê? Porque a criança sabe, pô, aqui já entro no fluxo, me entende? Uhum. É uma decisão estratégica. Eu quero ver como começo a diminuir essa lista de espera, né? De fato, a Somar, ela precisa hoje crescer um pouco mais na estrutura para poder atender mais crianças. Hoje meu problema é estrutural, não tem jeito. E eu sei que vou ter um problema sério. É bom fazer gestão. Sim. Você começa a ver que aí que você fala, não, vamos, porque se falar, pensaria só no coração, fala, não, pô, bota todo mundo aí. Enfia 80 este ano, a gente se vira. Não, pô, mesmo se virando, não dá, porque quando você começa a colocar a criança aqui embaixo, tem criança que vai chegar com 7 anos que vai ter que entrar numa turma e depois isso vira inviável, né? Então, tudo aquilo que é valor para Somar, como atendimento personalizado, é Vitor, é Andrés, vai se perder. Então, a gente não pode negar a essência. Então, eu digo, senão, interessante. A essência é perdida. No Rio e em Petrópolis, onde a gente também está, e eu também cuido dessas unidades, são unidades menores. No Rio tem 60 crianças e em Petrópolis tem 45 crianças, né? A gente está fazendo todo um trabalho para que o próximo ano elas comecem a deslanchar um pouco mais, mas esse é um dos problemas, né? A gente precisa ter mais recursos, tanto no Rio que em Petrópolis,
Digo, em São Paulo, uma das grandes vantagens é que o trabalho está mais sedimentado aqui, até pelas próprias parcerias. Né? Mas eu acredito que o próximo ano vai ser um ano muito bom para essas unidades, porque a equipe é pequena, é reduzida e digo, meu pensamento como gestor foi assim, Vitor, porque eu me cobrava muito, sabe? Me cobro, não tem jeito, mas eu sou responsável de 3 unidades, onde eu tenho um gerente em cada lugar, mas de falar, já, pô, como faço para que isto gire de uma melhor forma? Hoje me fica claro que a primeira coisa que eu fiz é dar unidade aos 3 lugares. Então, na Somar, todo mundo faz o mesmo, com o mesmo programa, tudo isso. Não todos. No Rio só tem um programa, que é Lapidando Diamante, que são estas oficinas. Mas era optar por criar um modelo de negócio em São Paulo para que replicar, não? E aí, funcionando no Rio, abre a porta para outras unidades. Exatamente. Né? Porque... Mas a curto prazo, você acha que o ponto... É meio óbvio, mas o ponto a se crescer é São Paulo, estrutura física. Exatamente. E existe um elemento que também está na Somar, que é a complexidade de cada comunidade. Porque por mais que eu te coloquei, que a gente conversamos, que cada comunidade, eu não gosto de falar favela, é outra coisa. Tem denominadores comuns. Cara, tem coisas que são surreais. Por exemplo, no Rio, a violência é muito complexa. Muito complexa. É complicada, ou seja, a violência atrapalha. A diferença daqui, né? Eu não me quero dar de um conhecedor, né? Até porque isto é público, melhor não falar muito. Mas na nossa comunidade, algumas pessoas me falam, lá é tranquilo. Eu me sinto mais seguro aí, na Somar, que na minha casa. Por quê? Ninguém mexe com a gente. Cara, nós trazemos paz, nós trazemos progresso para a comunidade. Isso dentro da leitura dos amigos. E você não é visto como um vilão ou alguém que... Ao contrário, eles querem a progressão já na sua casa, na chácara, não sei das quantas, o cara te olha já com outro Exatamente, olhar. porque eu quero te colocar, eles sabem que a gente está fazendo bem para a comunidade, então, digo, a gente não traz coisa boa. E essa é a política. Então, perfeito. No Rio de Janeiro, não é assim. Não é que e outra estrutura de segurança, né? Tem a favela que é milícia, tem não sei o que é, não sei o que lá, tem outra que é o dono do morro. Mas, Vitor, os lugares que eu mais senti medo foi indo lá visitar a unidade do Rio. Cara, existe um protocolo com o meu carro, tem que baixar o vidro, ir a 10 km por hora, vai devagar. Pô, e eu tô com um gerente do lado, eu tô de camiseta, tudo. Mas, cara, tava assim, cara, porque você fala, os caras armados, todo mundo armado. Em São Paulo, cara, eu brinco. Nunca viu arma. A unidade de São Paulo, com relação à do Rio, é o shopping Cidade Jardim. Né? Super tranquilo. Lá não, é muito difícil, né? Então imagina isso diretor de uma unidade, e que estou de fora. Imagina para aquele que está dentro. É complexa, né? Digo, é muito complexa. Não é simplesmente abrir uma unidade não, e ela já está e achar aberta, que vai se comportar igual. Tempo. Né? A comparação em Petrópolis é uma comunidade rural. Entendi. É super tranquila. Aí o desafio é outro. Aí eu acho que é muito mais de como você, dentro disso que estava comentando, dessa acolhida à criança, você faz um trabalho de mindset, de mudança, porque é engraçado, porque lá o pessoal é muito pacata, muito... Ou seja, não quero ser preconceituoso, mas digo, é diferente do cara da cidade. Você vê a comunidade que você conhece aqui, Jardim da Felicidade, onde está a Somar, por mais que exista uma série de deficiências, o cara é da cidade de São Paulo. De repente o cara lá de Meio da Serra, que fica em Petrópolis, é muito mais uma qualidade de vida melhor. Mas socialmente você vê uns problemas que são às vezes fala dentro da pirâmide de Maslow, pô, aí é bem complexa o negócio, né? Eu digo, mas estamos lá, né? Ou seja, essas são as três unidades que a gente está. Uma pergunta, uma curiosidade. Você, desde que você saiu do Peru,
Você voltou pra favela, pra comunidade lá que te... Boa pergunta. Sim, voltei e fiquei muito triste, porque eu voltei no ano 2015. Eu voltei e continuava Igual. pior, porque eu falo pior? Porque Lima, em concreto, Peru, deu uma... Ou seja, Melhorou quem foi, muito. quem estava a assistir aqui, quem foi pro Peru no ano 1980 e vai hoje, cara, você fala, nossa, é outro país. Sim, não? primeiro mundo. Economicamente, pô, mudou muita coisa. Lima, sobretudo, mudou. Então você fala, cara, mas lá não mudou. Ao contrário, cresceu, não? Aumentaram as casas, aumentaram os barracos, aumentaram os problemas. Então eu falava, cara, como pode acontecer? Então aí eu fiquei muito revoltado. Falei, pô, lembro o irmão que estava cuidando aí, coitado. Eu falei, cara, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Porque, claro, eu já tinha um pensamento. Tem uma obra do movimento lá? Tem Somar perto. Não, a gente não tem... O modelo que eu tenho aqui em São Paulo, que temos aqui no Brasil, é diferente. É único. É diferente. É diferente. Lá é um trabalho mais de saúde. A gente tem diálogos para ver, porque eu gostaria de replicar a nossa estrutura lá. Mas acontece que esbarra num elemento que... Qual é a vantagem aqui de São Paulo, por exemplo? Eu estou a 15 minutos para Somar. Lá eu é posso longe. levar a Vitor. Lá, cara, é um bairro onde, cara, o cara mora, de repente, em São Isidro, né? Que poderia ser Jardins. E o cara para ir para lá nunca vai. Ou seja, ele iria final de semana, o que eu faço? 1 hora, assim. Não sou 1 hora. É todo um rolo. E é fora de qualquer lugar que ele vai. Então por isso eu penso, a forma como se desenvolve aqui em São Paulo facilita muito, não? Mas o que eu queria te colocar, respondendo a tua pergunta, me deu muita tristeza, por quê? Porque continuava igual, e até pior. Por que eu falava pior? Porque tem mais recurso. No ano que eu fui, no ano 90 ou 91, de repente não tinha tanta consciência social. Hoje, no Peru, tem poder aquisitivo, né? Você fala, sigue tendo a mesma coisa. Criança morando do lado de um... Esgoto. Não, nem esgoto, porque lá tem caminhão-pipa. Não tem. É negócio de... Não tem de sabe o que? Como chama? De chiqueira de porco. Cara, você entende? Os porcos aqui do lado tem casas. Então você fala, cara, como estamos no século XXI e tem gente que ainda consegue permitir... Eu não estou falando das pessoas que moram lá. Estou falando, cara, político, gestão, não existe. Então você fala, dá o que dá. Hoje, por exemplo, o Peru tem um problema político sério, porque o que está? Você está abandonado. Né? Então digo, graças a Deus que eu não moro lá ainda, né? Bom, não sei se vou voltar alguma vez, mas vou voltar agora, que vou viajar para visitar meus pais. Mas seria, para mim, eu te falo, pessoalmente seria muito difícil voltar lá, porque eu não conseguiria conviver com isso. Ou seja, não sei, digo, mas aí... seria a sua missão mudar isso. Exatamente, mas não sei se seria tão fácil, né? E por quê? Porque é muito político, muito... E a gente fala muito, pô, o Brasil aqui no nosso país, a gente cresceu muito, falta muito, evidentemente. O Peru tem 30 milhões, o Brasil tem 220 ou 210, mas o que a gente tem de processo, se queremos colocá-lo assim, de avanços sociais no nosso país e aqui em São Paulo, dá de 10 a 0 a muita coisa que existe por lá. Deve existir muita coisa, imagino, boa no Peru, mas aqui tem muita coisa muito avançada, sabe? Desde o conceito da cultura de doar, que ainda é pouca no nosso país. Tá? Eu acho muito pouco. É muito pouca. Você tem dados aí da pesquisa do Pega 2020. Estados Unidos, claro. culturas... Aqui o Brasil, se não me memória não me falha, é 0,02 do PIB ainda. É o 0,220, não sei. Mas nos Estados Unidos é 3. Uma coisa muito, muito... Não está... Muito discrepante. Mas se você compara com outros lugares ainda da é muito América, bom. do continente,
pô, a gente dá de 10-0, né? Então a experiência não foi muito positiva do que eu encontrei lá. Mas vai ser... Eu acho que você não ouviu o fim da comunidade lá. Você vai voltar lá, eu sinto. Você tá com 47? Então você vive há mais tempo no Brasil do que você viveu no Peru. Literalmente, eu tava te falando, próximo ano... Você se naturalizou mesmo? Naturalizei. É mesmo? Que legal. Sou Sabia, você é brasileiro. Corintiano. Isso você não precisa falar. Agora as pessoas não vão mais te respeitar. Todo mundo fala, você tem dentes. Você estudou em um colégio bom. Olha, você é letrado, é engraçado. Pra dar um wrap-up aqui, Tá. porque senão também fica muito complicado, isso aqui é muito longo. Mas obrigado primeiro por ter aberto a história. Tinha várias coisas aí que eu não sabia, que é muito legal saber, especialmente de como você chegou onde você está. E é um mega trabalho difícil. Eu acompanho um pouco mais dos teus sofrimentos aí de chegar onde chegou hoje, de ter um pouco mais de segurança e de estrutura do mês seguinte. Mas a ideia é aproximar as pessoas, mostrar às pessoas que me ajudaram a construir os meus valores e chegar onde eu sou, onde a empresa está, ou a Z2, né, está ou vai ser. Então muito da tua história ela reverbera com a minha e do que eu estou querendo construir aqui. Então a ideia daí também, contando um pouco do que eu quero construir com você, é o Cal for Cal, que é um nome bonitinho para caloria por caloria. Então, como o produto que a gente vai vender, ele fornece muita caloria, porque, né, o cara está consumindo ali durante o esporte, a ideia é que a gente doe exatamente o número que a gente vender de caloria. E aí você vai me ajudar a como que a gente transforma isso, dinheiro, em lanche e calcula isso. Depois eu vou ter que fazer um trabalhinho aí de cálculo nisso. Mas a ideia é essa. A princípio alimento, mas não só regrado a isso, mas ter essa cultura de doação, essa alma caridosa do nascer da empresa. Estava falando para você que inclusive uma coisa, acho que é imprescindível que já nasça com a empresa, porque é muito mais difícil você colocar isso depois na empresa, né? Então, ou num produto, enfim. Então a marca e os produtos já nascem com esse propósito e com esse viés, graças à nossa vivência e aos exemplos que você, enfim. Não, eu te agradeço, Vitor, e fico feliz de que verdadeiramente você tenha essa pegada, porque você precisa de mais gente assim, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa para mim muito forte, que claro, a gente está no setor e sabe os problemas que tem, mas acredito que uma das grandes verdades que já várias pessoas falaram era como que a pandemia antes da pandemia você tinha os que estavam do outro lado da cortina, e a pandemia veio abrir a cortina e falou, olhem o que está aí, né? E todas as coisas, as faltas de educação, fome, oportunidades e assim por diante, né? Existe hoje, né? Você está falando, você fala, não? ESG, ESG, ASG no Brasil, mas meu medo com isso é que isso não seja uma moda, não uma grande moda que já agora minha empresa é ASG e vamos fazer o código de conduta, o protocolo e tal, manual. Cara, o que eu vejo, porque eu te conheço e não estou fazendo média aqui, você faz isso porque está em você. Então, de nada serve ter uma questão ASG, senão vai ser aquele negócio responsabilidade social corporativa da empresa, que está aí no checklist, vamos colocar, né? Sim. E não, tem que sair da pessoa e daquela pessoa que de repente não tem, que ela comece a ter. Por quê? Porque você precisa, a sociedade... eu acho que o mundo está nos falando, Deus está nos falando, o mundo está nos falando de que chega de colocar a esperança nos políticos. Cara, se a sociedade não faz a sua parte, não adianta pedir que
que o político XY faça. Não? Pô, se o que eu não consiga, parece ter político, mas se tem coisas que a sociedade pode fazer, vamos fazer. Né? Então eu acho que te parabenizo aí pela tua iniciativa, porque eu acho que no fundo é isso, né? Ou seja, você querer ajudar o outro sem saber quem é essa pessoa, sino que verdadeiramente confiar, no caso da gente, que a gente pode fazer e deve fazer um bom trabalho. Né? É isso. E se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Essa é a ideia também de filmar e de falar disso. De falar, putz, é difícil, óbvio que é difícil, né? Não é fácil você fazer dinheiro já normalmente com uma empresa, mas é possível. Você consegue construir valor em cima da marca disso e tem margem, e tem trabalho, tem operação, tem tecnologia para você conseguir viabilizar isso. É só querer. E tá dentro, é o que você falou, e tem que estar dentro de você, porque muitas vezes Sim, não claro. é fácil. Exatamente. Então, se você tá só checando a lista ali, a primeira coisa a cortar normalmente são os valores que não são seus. Andrés, muito obrigado. Obrigado pelo papo, valeu pelo tempo. Ótimo. E a gente segue aqui no café, aí sem filmar. Valeu. Tchau.